Que eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu comentei agora há pouco que eu estou voltando, né, para o catolicismo, mas não necessariamente para o catolicismo, para a igreja. Para a Eu estou presença de voltando Deus. para a presença de Deus, porque por muito tempo da minha vida, é só uma partezinha, dá até um corte, acredito eu, essa Cara, parte, eu ia te perguntar né. isso aí, se você ficaria à vontade de falar isso, cara, mas se você já Ah, está com vontade de falar. com certeza, com certeza. E isso, tem que ser falado. Em boa parte da minha vida, eu fui ateu, ateu convicto, de não acreditar mesmo, né. E, tipo, foram mais de 15 anos, praticamente metade, quase metade da minha vida, de convicção plena que Deus não existia, né. Mas enfim, a partir do momento que eu, escolhi voltar, porque foi uma escolha que eu fiz, não é da noite para o dia, falei: "Ah, eu vou acreditar, pronto, agora eu tô acreditando de novo". Não, foi uma busca, porque eu que falei: "Eu não, eu quero isso para mim, eu quero essa conexão, eu quero essa limpeza, eu quero sentir o sentido da vida", né. E eu fui na busca, eu falei, porque na mesma busca que um ateu ele vai para ter convicção de que Deus não existe, eu fiz o inverso, falei: "Não, eu vou na busca para ter o que eu preciso. Falei: Deus existe? Deixa eu ver se como é que eu faço para acreditar, para saber", e enfim, fui na busca disso, então por isso que é tudo muito novo, entre aspas, muito novo para mim, porque eu estou voltando, apesar que já tem uns anos, né, graças a Deus que eu voltei a acreditar, tudo mais, graças à minha excelentíssima esposa que me é católica, família católica, minha mãe inclusive, tanto que minha crisma eu fui fazer já depois de velho, depois dos 30 anos, na fase ali do meu casamento, eh, que foi para poder voltar, que eu fo a ter voltar aos sacramentos, que a crisma é um dos sacramentos, mas eu não quero aprofundar nesse assunto não, é só para ficar deixar, isso salvo. Então, porque eu tô querendo explicar por que que tudo é muito novo para mim, porque eu estive muito tempo afastado e eu resolvi voltar, né, voltar a acreditar e tudo mais. E então, estou buscando informações, porque para o católico é uma coisa natural, ele já sabe daquilo ali, ele já vivencia. Para mim não, tudo, entre aspas, é tudo muito novo. Entendeu? Então, eu peço às vezes uma desculpa aí por estar falando alguma coisa indevida, mas eu acho muito válido vocês estarem sabendo dessa situação minha e estar trazendo para vocês isso daí, como talvez uma forma de estar até salvando alguém ou mostrando para alguém que é possível você, de um descrente, voltar a ser crente na palavra de Deus, entendeu? Inclusive, é muito mais fácil, mais prático para mim acreditar na existência do que não acreditar. Os fatos, para mim, é muito mais, as comprovações são muito maiores que da existência do que da não existência. Mas enfim, esse é o recado, que eu queria passar. Posso, Falar, posso, fala. já que você iniciou esse assunto, é um assunto que eu tenho muita curiosidade de saber também. Sempre quis Tá, saber. lembrando que eu não E, quero me aprofundar, você faz essa pergunta, eu não quero me aprofundar, que a gente pode fazer isso em outro, em não, outro, eu ia perguntar para você o não, porquê. Porquê pode perguntar. que você teve teve algum motivo, alguma coisa assim que você teve essa vontade partindo de você de, Cara, de buscar a sim, Deus? então, vamos lá, sim, claro, foi uma coisa, particular, talvez até egoísta, vamos dizer assim, da minha parte, de querer, como é que eu posso dizer, de viver melhor, a gente sempre quer o melhor pra gente, né? E assim, quando você não acredita, pelo menos em uma determinada parte da minha vida, a vida fica muito vazia, muito, a vida não tem sentido. Mais uma vez, meu ponto de vista, né, a vida é vazia, a vida é sem sentido. Ela, aí você, pô, não sabe, pô, tô aqui, mas por que que eu tô aqui? Ah, não sei, por acaso,
coisa do, não sei, não sei, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, eu É, entendo, cara. é, falar, por que que eu tenho que trabalhar todo dia, eu tenho que acordar cedo, por que que eu tenho que tomar banho, por que que eu tenho que escovar o dente, por que que eu tenho que trabalhar, por que que eu tenho que pagar a conta? Por que que eu preciso estar vivo? Olha só. Não precisa, mas se eu estiver vivo e estiver morto, é tudo igual. Falei, cara, que pensamentozinho ruim, né? Muito ruim. Então, falei, pô, cara, isso não é legal. Porque você viver sem motivo, né? Você viver. Por que que eu nasci? Por que que eu fui criado? Então, falei, não, cara, essa vida não é legal. E você vendo a fé das pessoas, a conexão. Inclusive, eu tive, em determinados momentos, é, em cultos evangélicos, inclusive com a Carol, que é amiga de Nayara, casada com um amigo meu, o Luiz, que são evangélicos. Essa Carol é irmã de um pastor, pastor Wesley, que congregava pelo menos numa igreja batista de Kubitschek. E o cara cara, que pessoa maravilhosa. Enfim, e eu fui e acompanhava determinadas situações, um aniversário, aí já, vamos lá, um culto de aniversário, pá. E eu vi aquela conexão, aquela felicidade e aquela energia que eu sentia, a energia, vamos dizer assim, eu via, na verdade, e falei, cara, eu quero isso para mim. Eu quero sentir isso também. E fui atrás, eu fui em busca disso, basicamente, né? Eh, e voltei para a igreja, e descobri que dentro da igreja católica, é porque a igreja católica, mais uma vez, veja pelo o meu ponto, olhando sempre pelo meu ponto de vista, ela pode parecer muito vaga, muito simples. Ah, mas pô, o católico ele só precisa ir na missa, foi na missa, pode fazer o que quiser, pode beber, pode fumar, parará, pororô, o evangélico ele proíbe, né? Então não é bem assim que funciona. Dentro da igreja católica tem uma denominação chamada, ah, é grupo de oração. Eu esqueci qual que é o termo exatamente, mas enfim, tem um grupo de oração que é muito interessante, é muito forte, é como se fosse um culto, cara, é muito parecido com um culto evangélico, nessas reuniões, vamos dizer assim, da, cara, renovação carismática. Esse é o tema. E tem essas reuniões, esse grupo de oração da renovação carismática. Aí você leva a sua Bíblia, você lê ali. Cara, é muito parecido com o culto, então essa conexão ela é muito maior. Você aprofunda. Você tem os estudos ali dentro. Então eu falei, pô, cara, dentro da minha igreja tem isso daqui, eu não sabia. Sabia assim, falava, tudo mais, ou seja, então tem muita coisa ali que às vezes a pessoa não sabe, ela está vagando, ela acaba procurando uma igreja evangélica, porque eu também vi e falei, caraca, isso aqui não tem na minha igreja. Falei, pô, por que que não tem essa conexão aqui? Pô, é por isso que o católico perde tanto, é, é, tantas pessoas, vamos dizer assim, né? Para a igreja evangélica, porque não tem essa conexão. Tem, cara, é eu que não estava também buscando, entendeu? Mas basicamente é isso daí, acho que talvez eu tenha até fugido um pouco do assunto. E, Não, é isso aí mesmo, é sobre isso aí mesmo que eu te perguntei. É isso aí que você tá falando. então, assim, e é isso, cara. Eu falei, eu quero isso pra mim. E eu fui atrás, cara, basicamente. Fui me aprofundando, entrei pro grupo Geração, é, fiz seminário, cara. Eu fui batizado pelo Espírito Santo, que é um tipo de batismo, vamos dizer assim, que tem também, é o batismo pelo fogo, que chamam, que vem lá do Pentecostes, que também é uma época é, muito celebrada no catolicismo, eu não sei no protestantismo, né? é, Como é que funciona, mas esse Pentecostes é quando o Espírito Santo, em forma de fogo, ele vem sobre os apóstolos, eles começam a falar em várias línguas e todo mundo, cada uma de uma etnia diferente, entende na própria língua o que eles estão falando. Então, esse 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 encontro ele me ajudou muito nisso, entendeu? Me ajudou a entender muita coisa. E resumindo, eu fui em busca disso tudo, entendeu? E
voltando agora ao início do que eu estava falando, é por esse motivo que eu tô aqui, e talvez de ser, como eu estava falando, de ser tudo muito novo para mim. Ser tudo muito novo, muita informação nova que para a maioria das pessoas já é uma coisa habitual, não, mas pô, isso aí, cara, todo mundo sabe, tem que saber. Não, para mim não, é tudo muito Sim, novo. E ao mesmo tempo é muito interessante, porque eu tô amadurecido, vamos dizer assim, já, e buscando coisas que talvez, se eu já tivesse seguido, mas tivesse indo por ir, já não estaria praticando. Então está sendo assim muito interessante, muito interessante.